Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de Métodos Determinísticos 1 do CEDERJ. Eu sou Anne Michele e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das proposições lógicas. O primeiro conectivo que nós vamos estudar hoje é o se então, também chamado de condicional. Vocês têm que prestar muita atenção porque este é o conectivo que causa mais dificuldade para os alunos, tá? Eu acho que talvez a principal razão pela qual ele causa tanta dificuldade é novamente o fato de que ele é usado na matemática de uma maneira um pouco diferente daquela que a gente usa tantas vezes no nosso dia a dia. Por exemplo, no nosso dia a dia, se eu disser se amanhã fizer sol, então vou à praia. As pessoas que me escutarem entenderão que se amanhã fizer sol, eu vou à praia e se amanhã não fizer sol, eu não vou à praia. Contudo, não é isso que eu disse. O que eu disse foi apenas que se amanhã fizer sol, eu vou à praia. Mas eu não disse que se não fizesse sol, eu não iria à praia. Essa sutileza faz uma grande diferença do ponto de vista matemático. Se eu fizer essa declaração, que se amanhã fizer sol, eu irei à praia, e alguém me encontrar na praia amanhã com chuva, a pessoa pode argumentar que a minha declaração não foi verdadeira. Enquanto do ponto de vista matemático não há problema algum de eu ir à praia com chuva, tendo eu declarado que se fizesse sol eu ia à praia. Porque quando eu declarei que se fizesse sol eu ia à praia, eu não disse nada a respeito do que eu faria ou não faria se chovesse. Então, como funciona o conectivo se então? O conectivo condicional. Aqui, a proposição resultante é falsa quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Em qualquer outro caso, o resultado é verdadeiro. Ou seja, se eu declarei, se amanhã fizer sol, eu vou à praia. A única forma do que eu declarei ser falso é se amanhã fizer sol, ou seja, a primeira proposição verdadeira, e eu não for à praia, segundo a proposição falsa. Se amanhã fizer sol e eu não for à praia, aí sim, alguém poderá argumentar que eu não agi de acordo com a proposição que eu havia anunciado. Se amanhã fizer sol, irei à praia. Em qualquer outro caso, o que eu disse não deixa de ser verdade. Então, essa daqui é a regra para classificar uma proposição condicional em verdadeira ou falsa. A proposição resultante só é falsa quando a proposição primeira, aquela que contém a condição, for verdadeira, e a proposição segunda for falsa. Vamos ver alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, nós temos: se Brasil é o nome de um país, então Brasil fica na América do Sul. Brasil é o nome de um país e também fica na América do Sul. As duas proposições são verdadeiras. Logo, a proposição resultante é verdadeira. Mais um exemplo. Se a Terra é um planeta, então água é fogo. A Terra é um planeta, isso é verdade, mas água não é fogo. Então, se a Terra é um planeta, então água é fogo. Isso é falso. A Terra é um planeta e água não é fogo. Proposição falsa. Próximo exemplo. Se água é fogo, então a Terra é um planeta. Mas veja, como a água não é fogo, eu não estou me comprometendo com nada. Então, essa proposição daqui nós não podemos dizer que ela é falsa. Logo, a proposição é verdadeira. Observe que a simples troca da posição das duas proposições simples aqui fez com que a proposição passasse de falsa a verdadeira. Vamos ver mais um exemplo. Se a Terra é uma estrela, então água é fogo. Bom, a Terra não é uma estrela, ela é um planeta. E água também não é fogo. Mas veja, como a Terra não é uma estrela, eu não estou me comprometendo com nada ao fazer esta afirmativa. Logo, não se pode dizer que a minha proposição é falsa. A minha proposição é verdadeira. Um caso engraçado em que a gente usa esse tipo de lógica, essa lógica no nosso dia a dia, é, por exemplo, quando chega alguém se gabando:
Eu jogo futebol tão bem quanto Pelé. E você responde: se você joga como Pelé, então eu sou Napoleão. Sua afirmativa é verdadeira, nem ele joga como Pelé e nem você é Napoleão. Essa frase dita em geral de forma irônica, né? Subjacente a esse tipo de frase que a gente declara em geral de forma irônica, está a lógica proposicional matemática. Então esse é um dos casos em que a lógica cotidiana e a matemática coincidem, mas cuidado porque nós já vimos que há muitos em que elas diferem. Esse aqui é o símbolo da condicional. A gente vai ver agora com a tabela verdade como a gente usa esse símbolo. Então, aqui nós temos a nossa tabela verdade. Aqui está P, aqui está Q. Aqui, como nós já vimos, nós devemos colocar todas as combinações possíveis de P e Q. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. E agora vamos preencher aqui com o resultado dessa proposição composta se P, então Q. Veja que está a implicação, o condicional. Se P, então Q. Isso também pode ser lido como P implica Q. Vamos preencher. Se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, então, se P então Q é verdadeiro. Se P é verdadeiro e Q é falso, nós vimos que esse é o único caso em que se P então Q é falso. Se P é falso e Q é verdadeiro, então, se P então Q é verdadeiro também, porque quando nós dizemos CP, caso P seja falso, nós não estamos nos comprometendo com nada. Então, se P ocorrer, Q ocorre. Se P não ocorrer, eu não estou afirmando nada. Então, essa proposição se P então Q também é verdadeira, sempre que P é falso. Por isso aqui, quando eu tenho P falso e Q falso, essa proposição também é verdadeira. Lembrem-se daquele exemplo, se ele joga futebol tão bem quanto Pelé, então eu sou Napoleão. Agora, outra coisa que a gente precisa ver é a negação da proposição se P então Q. Para negar se P então Q, nós dizemos P e não Q. Como nós vimos, o único caso em que se P então Q é falsa é quando P for verdadeiro e Q é falso. Exatamente, P verdadeiro e não Q falso. Vamos observar a relação dessas duas proposições aqui na tabela verdade. Eu vou colocar, então, a negação P e não Q aqui do lado. P e não Q. Lembrem, esse aqui é o símbolo do E. P e não Q. Então, se Q é verdadeiro, não Q é falso. Verdadeiro e falso dá falso. Se Q é falso, então não Q é verdadeiro. Então você vai ficar com verdadeiro e verdadeiro. Isso vai dar verdadeiro e verdadeiro, nós sabemos que é verdadeiro. Agora, aqui, se Q é verdadeiro, não Q é falso. Então vai ser falso e falso. Falso e falso, nós já sabemos que dá falso. Finalmente, aqui, o Q é falso, então teremos não Q verdadeiro e ficará, nossa proposição P e não Q ficará falso e verdadeiro, que nós sabemos que é falso, porque para que a conjunção seja verdadeira é necessário que dos dois lados nós tenhamos proposições verdadeiras. Agora observem aqui, como é característico da negação, essa proposição daqui, ela é verdadeira sempre que esta daqui é falsa, e ela é falsa sempre que esta daqui é verdadeira. Veja, se P então Q é verdadeiro, do lado de cá falso. Se P então Q é falso, do lado de cá verdadeiro. Aqui verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Sempre que você tem uma proposição como negação de outra proposição, isso aqui deve ocorrer. Na hora de montar a tabela verdade, a negação vai ter verdadeiro e falso exatamente ao contrário da proposição original. Tem ainda mais uma coisa que a gente tem que ver sobre o conectivo C, então, que é uma outra maneira de exprimir este conectivo. Estamos falando de condição necessária e condição suficiente. Se eu digo se P, então Q,
Bom, eu também posso ler isso aqui como P implica que. Eu estou dizendo que sempre que P ocorrer, Q também deve ocorrer. Isso significa que basta que P ocorra para que Q também aconteça. Ou seja, é suficiente acontecer P para nós termos certeza de que acontecerá Q. P é uma condição suficiente para que aconteça Q. E, ao mesmo tempo, eu sei que se Q não acontecer é porque P não aconteceu, porque sempre que P acontece, então Q acontece. Ou seja, se ocorre P, necessariamente Q ocorre. É necessário que ocorra Q sempre que ocorre P. Q é uma condição necessária para que ocorra P. Se não ocorrer Q, não ocorrerá P, porque se ocorre P, ocorre Q. Bom, vamos escrever um pouco sobre isso. Como nós acabamos de citar, P é condição suficiente para Q, ou seja, basta que P ocorra para que Q ocorra, e Q é uma condição necessária para P. Se Q não ocorrer, então é porque P não ocorreu. É necessário que Q seja verdadeiro para que P possa ser verdadeiro também. Vamos ver isso em alguns exemplos. Se eu fiz um bolo, então tinha farinha. Ter farinha é uma condição necessária para fazer o bolo. Se eu não tiver farinha, eu não faço bolo. E, por outro lado, saber que eu fiz um bolo é suficiente para saber que eu já tinha farinha. Mais um exemplo. Se ela fez doutorado, então tinha feito graduação. Ninguém faz doutorado sem fazer a graduação primeiro. O doutorado é uma condição suficiente para me garantir que ela fez a graduação. E, por outro lado, a graduação é uma condição necessária para o doutorado. Vamos ver um exercício envolvendo essa questão de condição necessária e suficiente. Temos aqui: se Paula não viajar, Kika não ganha dinheiro. Essa proposição daqui, se eu chamar Paula viajar de P e Kika ganhar dinheiro de Q, eu poderia escrever essa proposição como não P, Paula não viajar, implica se Paula não viaja, então Kika não ganha dinheiro. Implica não Q. Então, Paula não viajar é condição necessária para Kika não ganhar dinheiro? Não, eu sei que se Paula não viaja, a Kika não ganha dinheiro. Mas se a Paula viaja, eu não sei nada. Então, eu não posso dizer que é necessário que a Paula não viaje para que a Kika não ganhe dinheiro. Pode ser que a Paula viaje e a Kika também não ganhe dinheiro. Item B. Paula não viajar é condição suficiente para a Kika ganhar dinheiro? Não, ao contrário. Paula não viajar é uma condição suficiente para a Kika não ganhar dinheiro. Porque se a Paula não viaja, a Kika não ganha dinheiro. Paula viajar é condição necessária para a Kika não ganhar dinheiro? Isso não é verdade, observe. Se a Paula não viaja, a Kika não ganha dinheiro. Então, não é necessário que a Paula viaje para que a Kika não ganhe dinheiro. Aqui a gente está vendo justamente que se a Paula não viaja, a Kika não ganha dinheiro. Paula viajar é condição necessária para a Kika ganhar dinheiro? Se a Paula não viaja, a Kika não ganha dinheiro. Então, para que a Kika ganhe dinheiro, é necessário que a Paula viaje. Então, Paula viajar é a condição necessária para a Kika ganhar dinheiro. Essa alternativa está correta. Paula viajar é condição suficiente para a Kika ganhar dinheiro? Não. Aqui vocês devem observar com atenção. Eu sei que se a Paula não viaja, a Kika não ganha dinheiro, por isso a gente deduziu que é necessário que a Paula viaje para a Kika ganhar dinheiro. Mas nada garante que se a Paula viajar, ela realmente, a Kika, vai ganhar dinheiro. Então, Paula viajar é uma condição necessária para a Kika ganhar dinheiro, mas não é uma condição suficiente. Eu não sei, ou melhor, eu não sei se é uma condição suficiente. Eu não posso afirmar isto daqui. Tudo que eu sei
é que se a Paula não viajar, a Kika não ganha dinheiro. Se a Paula viajar, pode ser que a Kika ganhe dinheiro e pode ser que não ganhe dinheiro. Então, depois desse exercício, nós passaremos ao nosso próximo conectivo. Vamos tratar agora da bicondicional, que é o conectivo se e somente se. Enquanto o símbolo da condicional era uma setinha para um lado só, que dizia que se o que está do lado de cá acontece, então o que está do lado de cá também acontece, a bicondicional agora tem a setinha para os dois lados. E como nós veremos, agora com a bicondicional, a primeira proposição só acontece quando a segunda acontece e a segunda só acontece quando a primeira acontece, ou seja, é uma equivalência. Esse condicional também é chamado de equivalência. Ou as duas proposições vão ocorrer, ou nenhuma das duas ocorrerá. Ou serão as duas verdadeiras, ou serão as duas falsas. A proposição resultante é verdadeira quando ambas as proposições envolvidas são verdadeiras, ou quando ambas as proposições envolvidas são falsas. Vamos ver alguns exemplos. Brasil é o nome de um país, se e somente se fica na América do Sul. Essa aqui é verdadeira, a primeira proposição, e a segunda proposição também é verdadeira, logo a proposição composta será verdadeira. Outro exemplo. A Terra é um planeta, se e somente se, água é fogo. A gente sabe que a Terra é um planeta e água não é fogo. Não são proposições equivalentes, porque essa primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Logo, a proposição resultante será falsa. Nesse outro exemplo aqui, água é fogo, se e somente se, a Terra é um planeta. Repara, aqui a primeira proposição é falsa e a segunda é verdadeira. Então, novamente, elas não são proposições equivalentes. O resultado da proposição composta é uma proposição falsa. Nosso último exemplo. A Terra é uma estrela, se e somente se, a água é fogo. Tanto essa primeira proposição, a Terra é uma estrela, quanto essa outra proposição aqui, água é fogo, são proposições falsas. Ou seja, essas duas proposições aqui são equivalentes. Então, é verdade que a Terra é uma estrela, se e somente se, água é fogo. A proposição resultante é verdadeira. Aqui, novamente, vocês têm que lembrar daquele exemplo que eu comentei, né? Se você diz, fulano joga futebol como Pelé, se e somente se, eu sou Napoleão. Essa proposição também é verdadeira. Nem ele joga como Pelé e nem você é Napoleão. Novamente, um caso em que a linguagem matemática se aproxima da linguagem cotidiana. Vamos ver agora a nossa tabela verdade. Aqui, então, nós temos a nossa tabela verdade já montada. Aqui a primeira parte dela, né? As possibilidades para P e Q. E vamos preencher aqui P, se e somente se, Q. P equivale a Q. A mesma coisa que dizer que se P é verdadeiro, Q é verdadeiro, se P é falso, Q é falso. Vamos olhar aqui, então, caso a caso. P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Então, P, se e somente se, Q será verdadeiro. P verdadeiro e Q falso. Então, P equivale a Q, é falso, porque eles não se equivalem. Um é verdadeiro e o outro é falso. P falso e Q verdadeiro. P equivale a Q, é falso. E, finalmente aqui, P falso e Q falso. Aí a equivalência ela é verdadeira. P equivale a Q, porque os dois são falsos. Finalmente, vamos passar aqui a negação. A negação de P, se e somente se, Q, pode ser escrita como P, se e somente se, não Q. Ou seja, negar que P é equivalente a Q é a mesma coisa que dizer que P é equivalente a não Q. Ou seja, sempre que P é verdadeiro, não Q é verdadeiro, isto é, Q é falso. E sempre que P é falso, não Q é falso, ou seja, Q é verdadeiro. Vamos novamente colocar aqui, então, como nós fizemos antes, essa negação e verificar na tabela verdade que realmente ela nega a equivalência. Então, P, se e só se, não Q. Então, não Q vai ser falso aqui, então eu vou ter uma equivalência entre verdadeiro e falso, que é falso. Aqui, o não Q vai ser verdadeiro,
Logo, eu vou ter uma equivalência entre verdadeiro e verdadeiro, e isso vai me resultar em alguma coisa verdadeira. O não que, nesse caso daqui, vai ser falso. Então, eu vou ter uma equivalência entre falso e falso, que também vai ser verdadeira. E aqui o não que será verdadeiro. Eu terei uma equivalência entre falso e verdadeiro, e isso é falso. Novamente, reparem, quando essa proposição daqui é verdadeira, esta outra é falsa. E quando esta proposição é falsa, esta outra é verdadeira. Característica da negação. Agora nós passaremos a um outro conectivo.